no campo sentimental, no campo emocional, no campo financeiro, intelectual, tudo quanto foi campo ele conseguiu errar. Então, naturalmente, essas pessoas renascem com os conflitos. Comportadores de conflitos transferem-nos para os relacionamentos, traindo-os, abandonando-os ou absolvendo-os, castrando-os e vivendo exclusivamente para eles. Ou seja, a mulher não sabe passar um dia sem que descubra o que é que o marido tem no celular. O homem não consegue deixar que a mulher se vista com uma roupinha melhor. E a gente sabe de situações muito piores do que essa. Então você transforma o seu relacionamento num relacionamento perturbador. Existem pessoas que são completamente, a gente chama isso de codependência, do outro. Sem você eu não vivo. Você é minha vida. Como é que alguém pode ser a vida do outro? Isso é uma responsabilidade enorme. Você estabelece um relacionamento e diz, olha, você é minha vida, sem você eu não vivo. Você já está criando um problema com uma frase como essa. Por quê? Porque o outro não consegue nem carregar a responsabilidade pela própria felicidade, quanto mais ser responsável pela felicidade do outro. E como o outro constantemente cobra e cobra e cobra, chega um momento que aquele que é o cobrador vai ter exatamente o que ele quer, a separação. Pronto. O medo de perder o outro faz com que o indivíduo caminhe para a separação, para perder o outro. O medo tem essa característica. Então, se você escraviza o outro não aguenta. Quem que aguenta viver numa situação? Claro que ali é uma metáfora, mas a gente sabe que situações como essa ocorrem. Tanto faz de mulher para homem ou homem para mulher. Ciúme ainda é uma coisa muito praticada e até romanticamente nós dizemos que é desejável que haja ciúme. Depende. Em que nível? Precisa-se tomar cuidado com isso, porque isso, na realidade, é um conflito que o indivíduo traz. Ele é inseguro. Ele tem medo de perder. Agora, como é que um indivíduo pode viver num mundo, planeta como esse nosso, sem perder nada? Tem gente que não gosta de perder nada. Tem crianças que nascem e brigam com seus colegas porque perdeu o jogo. Isso se manifesta na infância. Ele já traz um problema desde outras reencarnações não resolvidos. O que é pior, depois que finaliza uma relação conflituosa como essa, que muitas vezes termina muito mal, é só ligar a televisão que a gente vê, aí o indivíduo parte para outro. Parte para outro. O que vai acontecer? Certa feita eu ouvi uma declaração de uma pessoa bastante conhecida no Brasil, dizendo que ele se casou 6 vezes e nenhuma mulher prestou. 6 pessoas diferentes viveram com esse camarada. E ele chega e diz, olha, quem não presta foram as 6. Não resolveu os problemas dele. Tem conflitos e tem conflitos sérios. Transforma o outro em objeto possuído e possuidor, gerando um processo de desumanização, a objetificação do outro. O autodescobrimento produz calma, serenidade e felicidade, empenhando-se em atenuar a agressividade e a posse, que é uma coisa, gente, isto aqui, a doutrina espírita diz todo dia que é preciso a gente fazer. Quem é que já não ouviu falar em reforma íntima? Esse é o primeiro passo, autodescobrimento. Eu sempre digo às pessoas, olha, você tem que dar
Dá uma olhada aí como você é, que pessoa você é hoje. Chega cheio de conflito. Eu preciso que você se observe, faça a sua própria descoberta, porque não sou eu, não passo 24 horas com você, nem vivo com você. Quem vai me dizer o que é que acontece consigo próprio é você. Ah, como é que eu faço isso? Eu digo, do mesmo jeito que você olha a vida dos outros. Tranquilo. A gente tem uma capacidade enorme de, olha, fulano vestiu preto, vestiu branco, vestiu amarelo. Não está bem hoje, está bem. Não é assim? Então, agora é só você direcionar essa atenção que você tem com o outro para você fazer a mesma coisa com você. Aí você começa a se conhecer. Sem que haja esse processo de autodescobrimento, infelizmente, a reforma íntima não se materializa. Porque eu não posso mudar o que não conheço. Não posso. Vou mudar o quê? Se eu acho que eu sou uma pessoa maravilhosa, não tenho conflito, estou bem com todo mundo, e aí aparecem aqueles que dizem assim, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, tudo que me pedem eu faço. Tem uma autoestima ali estabelecida. Pode, é só você levantar um pouquinho o véu, vai descobrir. Por quê? Eu preciso parecer bonzinho para as pessoas, para elas me amarem. Porque eu não consigo me amar. Então, esse processo de autodescobrimento é extremamente importante para a reforma íntima que lhe segue. Por isso que ele diz que produz a calma, a serenidade e a felicidade. E o resultado não demora. Não demora. Empenhando-se em atenuar a agressividade e a posse. Você consegue ver isto em você, percebe se aquilo é agradável a você ou não, e toma providência para quê? Para não sentir mais aquele tipo de angústia. Porque a angústia é um traço caracterizador dessa situação de conflito que você vivencia. E você não sabe de por que está angustiado. Eu sempre digo às pessoas o seguinte: ótimo, estou angustiado, ótimo, maravilha. Por quê? Porque o indivíduo só se mexe na hora que dói. Então, quando a angústia bate na porta, ele se movimenta. Vai procurar socorro, pede ajuda, vai ao centro espírita, busca uma religião, faz qualquer coisa. Porque a angústia é um estado de sofrimento e é íntimo. Não precisa ser do lado de fora, nem ser do corpo físico. Os relacionamentos perturbadores são desastrosos por falta de maturidade psicológica em razão dos conflitos, obsessões e ansiedades. Vocês já ouviram essa palavra? Ansiedade? Alguém já ouviu? Levante a mão quem já ouviu. É o mal da atualidade. Tem vezes que a gente nem sabe identificar isso. Então, a separação não é solução, porque o problema é conflito íntimo. Você se separa aqui e vai resolver, vai encarar outro problema ali. Tem gente que chega para mim e diz: olha, eu não sei viver sem uma pessoa me amando. Pô, vem cá, e a função do outro é lhe amar? E você se ama? Não. Por quê? Porque nem se conhece. Então, como é que eu vou amar o desconhecido? E uma das coisas que a gente mais faz na vida da gente é esquecer de nós mesmos. Tem lá uma frase no Evangelho, nesse mesmo capítulo 17, no texto O Dever, que diz o seguinte: o dever, está lá escrito, o dever é a obrigação moral da criatura humana consigo mesmo, primeiro, e depois com os outros. O que a gente faz? Esquece de si e vamos cuidar dos outros. Cuida da família, cuida do vizinho,
cuida do patrão, cuida de todo mundo. E esquece de si mesmo. Vai ser uma pessoa infeliz. Por quê? Porque tem conflitos. Conflitos sérios, não resolvidos. Sabe uma frase que identifica muito isso? O problema acontece conosco e a gente diz assim: meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Por quê? Você não resolveu o problema. E a vida faz exatamente isso. Ele não aprendeu, então volta o problema para ele. E vai repetir isso tantas vezes quanto necessário. É aquele caso da criatura que tem no livro Contos e Contos de Chico. Reencarnou 9 vezes para se livrar do ciúme. E não conseguiu. Não conseguiu. Para que ela conseguisse isso, foi preciso uma reencarnação extremamente dolorida para despertar para ela própria. Porque ela só sabia viver através do amor do outro. Como ninguém suporta isso, já disse há poucos instantes atrás, então não teve nenhuma relação que desse certo. Só o amor renovador, saudável, de planificação, consegue o êxito desejado. Outra coisa, se você não se ama, você não ama a ninguém. Não tem jeito. Por quê? Porque o amor sai de dentro de você. Se você não tem isso dentro de você, você não consegue expressar isso para o outro. Ele sai completamente deformado. Você pode querer ser prepotente, dominar o outro, querer o outro perto de si, como um escravo. Tudo isso a gente faz. Mas o amor verdadeiro, esse brota de dentro de nós. Por que Jesus disse, ama a teu próximo? Qual foi a referência? Como a ti mesmo. Se você não ama a ti mesmo, como é que vai amar aos outros? Não tem como. O exercício reparem só, o sentimento do amor é algo que o Criador deu para a gente no momento da criação. O único trabalho que nós temos que fazer é desenvolvê-lo. Só. É essa a proposta divina para que a gente chegue à felicidade. E é o que a gente muitas vezes menos faz. Por falta de autoconhecimento, por falta da reforma íntima, pela falta de se auto-melhorar. Quando a gente tem a nossa atenção voltada para si mesmo, você não consegue ter tempo para olhar a vida dos outros. Não tem. Porque você tem que estar com a sua atenção concentrada em você. Então, é uma trajetória para resolver o quê? Conflitos. O homem atual decorre de experiências reencarnatórias passadas. A educação, repara que você já tem um patrimônio lá construído, as suas passagens por aí. Aí entra, quando você reencarna, a educação, os hábitos, fenômenos psicológicos, fenômenos fisiológicos, estão a alterar-nos a cada momento. Cada momento que um evento ocorre conosco, nos modifica. Como resultado natural desse processo, é uma mente confusa, eu tenho um patrimônio não muito bom, e ainda recebo uma educação, recebo hábitos, alguns fenômenos ocorrem na minha vida, e que produzem o quê? Uma confusão mental. Buscando claridade. Todos nós estamos a caminho da luz. E como solução, se faz necessário percebimento integral de cada fato. Ou seja, você ter o discernimento de avaliar cada coisa que acontece na sua vida e o que é que você vai aprender com isto. Eu estou atendendo uma pessoa
que durante vários e vários anos foi uma pessoa de projeção numa dessas cidades do interior aí. Hoje, inclusive, é prefeito. Não, de repente, trabalhava como condenado, e dizia ele que nem almoçava direito, só fazia 2 refeições, era o café da manhã e uma à noite, quando chegava em casa. Não tinha tempo para si. Aí veio a doença aí, creu. Pronto, agora você vai parar. Parou no hospital. Entrou num processo bastante grave, foi à UTI, passou 30 dias lá dentro. E a cidade ficou funcionando. Agora, como é que a gente faz para tirar esse hábito daquela pessoa? Como é que a gente faz isso? Desintoxicar. Porque trabalho também vicia. Tem gente que... Existe uma palavra que define isso. O workaholics. Os ingleses, os americanos inventaram essa palavra aí. Viciados em trabalho. Naturalmente uma fuga. Como todo e qualquer vício. Então, as pessoas... E agora? Faz o quê? E eu dizia para eles, olha, sua cidade está funcionando. Quem sabe até melhor do que quando você estava lá. Que é outro problema, aceitar isso, né? Poxa, passei 60 dias fora, isso aqui melhorou. Como fere o ego, né? Eu que me considerava essencial, insubstituível, eu tinha um colega meu que dizia o seguinte: o cemitério está cheio de insubstituíveis. Nós temos essa sensação de onipotência, de que somos insubstituíveis. Não somos. Não somos. Os ídolos estão aí para nos mostrar isso. O fulano é uma maravilha, é um cantor famoso, é um jogador maravilhoso, tal. 2, 3 anos, 10 anos depois, ninguém nem ouve falar. A não ser naqueles programas que relembram, tal, entendeu? Então, isso é o que nós deveríamos aprender. Então, essa mente confusa, buscando claridade como solução, se faz necessário o percebimento integral de cada fato. Todos os problemas do homem decorrem do seu próprio proceder. Então, não adianta acusar A ou B, porque tem gente que gosta muito da posição de vítima. Vou falar nisso, meu tempo. Então, todos os problemas do homem decorrem do seu próprio proceder. Assim sendo, se faz necessário o autoaprimoramento e a eliminação dos conflitos. Gente, eliminação de conflito quer dizer eliminação de erro. Enquanto você não elimina cada erro nosso, é em decorrência de uma imperfeição e de um conflito. Enquanto a gente não resolve o conflito, continua errando. É preciso que a gente aprenda isso. Leis kármicas e felicidade. As leis kármicas são o resultado das ações meritórias ou comprometedoras de cada indivíduo, que geram na economia evolutiva de cada um os efeitos correspondentes, estabelecendo a justiça. Como eu disse no início, não existe justiça no planeta Terra. O fatalismo kármico da evolução é a felicidade humana. Interessante. Nós, quando falamos de karma, nós falamos sempre do karma negativo. Ninguém chega assim para dizer, olha, meu karma foi uma maravilha, eu sou milionário. Eu tenho uma saúde maravilhosa. Foi o karma que me deu isso. Você não ouve essas frases, não é? Olha, eu sou uma pessoa bonita. O karma me deu isso. Mas se for algo de ruim, meu karma negativo. Veja a nossa mente como anda. Porque existem, sim, coisas boas trazidas pela lei do karma. Nós não fizemos somente o que não presta, não. Em alguns momentos da nossa vida, pode nem ter sido a maioria, mas em alguns momentos, a gente fez algo de bom. É aquela historinha do camarada que estava um dia sentado
Ele era chefe de um bando de salteadores. Aí estava sentado, aí passou uma aranhazinha, e ele aí deixou a aranha viver. Foi embora a aranha. Morreu. Quando chegou no mundo espiritual, claro, o karma negativo dele era pesado. Foi para as zonas inferiores. E vivia pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus: ó, me tire daqui porque eu estou sofrendo. Aí chegou um dia: ó, vem cá, você está pedindo a Deus, então me diga uma coisa, você se lembra de alguma coisa que você tenha feito de bom na sua passagem pela Terra? Ele parou, pensou. Um dia eu estava sentado em um determinado local, uma aranha passou por mim e eu não matei a aranha. Aí o amigo espiritual disse: tá bom, então através desse ato seu você vai sair daqui. E aí foi embora. De repente ele vê descendo um fiozinho, aquele fiozinho da teia da aranha, descendo. Aí ele agarrou, né? E aí o fio começou a subir com ele. Mas hábito é uma coisa séria, né? Ele olhou para baixo. Quando ele olhou para baixo, os outros, vendo que ele estava se dando bem, começou a agarrar o tal do fio também. E aí ele olhou para baixo e disse: solta, desgraçado, senão vai partir o fio. Puf! Caiu. Pois é, meus amigos, aí a lição da noite. A gente tem que se lembrar que Deus é amor, mas também é justiça. Não esqueçam jamais disso. Tanto é que a lei, uma das leis morais, é colocada em conjunto. Lei de amor, justiça e caridade. As três bem juntinhos. Então pensemos nisso no momento em que a gente tiver um pensamento ruim, uma atitude ruim. Pensemos que aquilo está dificultando e atrasando a minha evolução, a minha felicidade. Eu só vou conseguir isso quando eu me livrar dos meus conflitos, dos meus erros. Então, a proposta está aí para todos nós. Vamos chegar, vamos ser perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai. Assim dizia Jesus. Que a paz do Cristo nos ilumine, então, nessa caminhada. Que assim seja.